Bom, afinal de contas, o que é mesmo negociação, né? Negociação é um processo de interação potencialmente oportunista pela qual duas ou mais partes, com algum conflito aparente, buscam fazer o melhor através de ações decididas de forma conjunta, ao invés do que poderiam fazer de maneiras separadas ou de outras maneiras. No fundo, a gente está focando naquilo que é ganha-ganha, mas para haver um ganha-ganha tem que ter consenso, tem que ter concessões, tem que haver várias condições, né? Alguns pontos importantes que eu quero deixar com você são os princípios da negociação. Bom, o primeiro princípio é que precisa do ambiente da negociação. Outro ponto importante, você precisa dominar o assunto com o qual você vai trabalhar. Crenças e valores das pessoas envolvidas. Isso é extremamente importante a gente olhar numa negociação. Quando a gente fala de ambiente de negociação, na sua casa ou na casa do cliente? B2B e B2C. Bom, enfim, aonde será essa negociação? O que vai acontecer? E o conhecimento e entendimento do ambiente é, para mim, uma das condições sine qua non, assim, dentro de uma negociação. Tá certo? Eu tenho que saber o ambiente. E aí no ambiente, pensa num tripé. Eu sempre costumo dar essa ideia do tripé. No ambiente tem o próprio ambiente, o que vai estar acontecendo. Não é o macroambiente, o ambiente de negócio, o ambiente político, não, nada disso. É o ambiente da negociação mesmo. Qual que é o ambiente? Quem é o outro e quem sou eu? Esse conhecimento desse tripé ajudará bastante no desenvolvimento da negociação, tá certo? Outro ponto importante, cara, você tem que dominar o assunto. Você tem que entender do assunto, tem que ser uma autoridade no assunto, tem que saber esclarecer as informações, argumentações, saber o que são vantagens, o que são benefícios, o que são características, como é que você trabalha diferenciais, né? Isso tudo você vai aprender aqui. Como é que você constrói mesmo uma matriz de característica, de vantagem, de benefício? Pô, Zanutin, o que são mesmo diferenciais? Afinal de contas, todo mundo fala de diferencial competitivo. Como é que eu olho isso? A gente pode olhar por uma questão com um olhar mercadológico, a gente pode olhar com um olhar estratégico, um olhar tático. Tem várias formas de entender essas questões. Outro ponto importante são as crenças e os valores das pessoas que estarão envolvidas na negociação. Entender quais são as bases e os critérios que elas utilizam para negociar vai ajudar bastante. Uma ideia geral aqui que a gente pode dar sobre negociação é entender, por exemplo, quais são os princípios de táticas e contra-táticas. Você vai ver aqui. Vai entender como é que funciona, o que é mesmo, o que é tática, o que é contra-tática, qual é a estratégia, o que vai acontecer para eu poder negociar e amplificar melhor o meu universo de venda. Você vai ver que tem quase 50 táticas de negociação, com 10 contra-táticas de negociação. Entender, pode ser inclusive o seguinte, que você já até utilize algumas delas, não tem problema nenhum. Sabe aquele lance de a hora que você dá o nome para o negócio, fala assim, putz, tá, agora entendi. Caramba, agora eu sei como aplicar, eu sei como praticar, cada uma das táticas, entendi, conheço, sei que argumentação eu vou construir para poder fazer a venda, para fechar a negociação. Conhecer quando o outro está utilizando determinada tática contra tática, identificar aquilo, porque quando você consegue dar nome para as coisas, cara, é muito mais fácil a gente negociar. Você se conhece, você conhece o ambiente, conhece o outro e consegue identificar, no final das contas, que tática contra tática você vai utilizar para poder negociar melhor. Vem!